Prontos? Preparados, meus queridos amigos? Então, sem rodeios, por gentileza, me acompanhe na leitura do livro de Deuteronômio. No capítulo 6 e no versículo 4, Moisés fez a seguinte afirmação: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Moisés afirmou haver apenas um único e verdadeiro Deus sobre a nação de Israel. Este Deus lhe havia concedido as leis, os mandamentos, os estatutos e as ordenanças para que Moisés guiasse o seu povo. Agora se levanta uma questão tanto interessante para fazer você refletir. Se havia apenas um único Deus sobre a nação de Israel, e este Deus havia ordenado que os homens deveriam observar a sua lei, por que exatamente Saulo de Tarso se fez inimigo de Cristo ao ter obedecido às leis do Criador? Você está achando difícil? Deixe-me elevar o nível, o grau de dificuldade. Se Saulo de Tarso se fez inimigo de Cristo por seguir as leis de Moisés, por acaso Moisés era amigo de Cristo? A resposta é não. Infelizmente não. E você poderá testificar a respeito das palavras que eu estou afirmando. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Fim de qual lei? O fim da lei de mandamento carnal. Encontrou seu término na graça de Cristo. Mas, espera aí, a lei não é santa, o mandamento justo e bom? Veremos. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12 diz: De maneira que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Estamos falando da graça de Cristo, não da lei de Moisés. A graça é santa, o mandamento espiritual é justo e bom. Já a lei de Moisés não. Por quê? Preste atenção. Quando trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério perante Jesus, por acaso Jesus mandou apedrejá-la conforme mandava a lei? Não, porque isso não era bom aos olhos do Criador. Sim, Cristo, ao contrário, se utilizou da graça para justificar aquela mulher. Ele não a condenou, assim como não condenou nenhum dos pecadores que estavam sobre a nação de Israel. Sim, ele se utilizou da graça para perdoar todos os pecadores. Ao contrário, a lei de Moisés mandava condenar todos estes. Está vendo que a única lei que é boa é a graça de Cristo, que é santa. Este mandamento espiritual é justo e bom aos olhos de Deus. Não a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava assassinar os pecadores. Jesus os justificou, justamente com a graça. Neste caso, veja como que fica essa situação se irmos para o livro de Romanos, capítulo 10, versículos 2 e 3, aonde Paulo afirma: Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Sim, o povo de Israel, assim como Moisés e assim como Saulo de Tarso, todos eles tinham zelo por Deus, todos eles amavam a Deus, porém não tinham discernimento espiritual, porque eles não possuíam a mente de Cristo. A mente de Cristo é capaz de discernir a graça de Cristo, porém a mentalidade da carne não. Neste caso, veja a continuidade desse desfecho. Paulo afirma: Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Exatamente isso, tanto o povo de Israel, como Moisés ou Saulo, todos eles não se sujeitaram à graça de Cristo, e desta forma se tornaram perseguidores de Cristo. Você não compreendeu? Veja. Porquanto, Moisés, desconhecendo a justiça de Deus, Moisés não conhecia a graça de Deus. Ele procurou estabelecer a sua própria justiça humana no lugar da justiça do Criador. Por isto, houve esta carnificina sobre a nação de Israel. Sim, porque Moisés, não compreendendo os planos de Deus, mandou assassinar os pecadores, quando na realidade era para matar o homem do pecado e não o pecador. O homem do pecado é a essência do pecado que se encontra nestes membros. Nada tem a ver com a morte física do homem natural. Saulo de Tarso, ou melhor, Paulo, ele afirmou: Já não sou mais eu quem vive? Sim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vendo? O homem, Paulo, era o mesmo, mas o espírito, a sua essência já não era mais humana, porque não era mais ele que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. O homem, Saulo de Tarso, havia morrido e dado lugar a Cristo. É exatamente isto que Moisés não compreendeu. Moisés acreditou na sua carnal compreensão que era para matar os pecadores. E a partir de então, Moisés se tornou um ditador, porque ninguém poderia ir além daquela justiça humana estabelecida por ele, porque a justiça de Moisés não é a justiça de Deus. Por isso, lei de mandamento carnal. Por isto,
leis cerimoniais, leis civis. Sim, regras humanas estabelecidas pela justiça de Moisés, não pela justiça de Deus. Moisés, com a sua carnal compreensão, não se sujeitou à graça de Cristo. Se rebelou contra o Criador. Sim, meu querido amigo, por isso Jesus teve que ser enviado para consertar a cagada que Moisés fez, com perdão da palavra. Moisés se colocou sobre a nação de Israel como um ditador. Ele disse que ninguém poderia ir além das leis estabelecidas por Deus, segundo o seu entendimento. Neste caso, todos os profetas foram mortos e perseguidos pelos filhos de Israel, porque esses estavam obedecendo às leis de Moisés, e as leis de Moisés afirmavam que ninguém poderia contrariar estas regras. Por isto, os filhos da carne assassinaram todos os filhos de Deus que tentaram ir além destes mandamentos carnais. Por isso, Jesus foi crucificado, exatamente por esta lei de Moisés. Sim, exatamente por isto que Saulo de Tarso estava se tornando perseguidor de Cristo, por obedecer estas leis de Moisés. As leis de Moisés não eram amigas do Criador, e sim inimigas de Deus. Esta lei perseguiu e matou todos os profetas, matou a Jesus e matou todos os apóstolos. Esta ditadura de Moisés perdura até os dias de hoje. Vá dentro de um templo evangélico e você verá eles adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, obedecendo às leis de Moisés. Você acha que eu estou equivocado? Você acha que Moisés não se tornou um perseguidor de Cristo? Veremos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículos 37 a 40. O próprio Jesus afirma: Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizestes. A cada pessoa que você faz bem, você está fazendo a Cristo. A cada pessoa que você faz mal, você está fazendo mal a Cristo. Você consegue dimensionar a realidade espiritual disto? Quando Moisés mandou assassinar os pecadores, ele estava mandando matar a Cristo. Ele acabou se tornando um perseguidor de Cristo, por não ser capaz de discernir a graça do Criador, estabeleceu exatamente a justiça humana, que é inimiga de Deus. A justiça do homem é inimiga de Cristo. Por isso passou a perseguir todos os profetas. Repito, por isso que essa justiça humana matou a Jesus e matou todos os apóstolos. Veja, na sequência, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se Cristo está em nós, por que exatamente Deus iria mandar matar os pecadores? Ele estaria mandando matar a si mesmo. Você não consegue compreender que Cristo em nós, a esperança da glória? Cristo sempre esteve em nós. Eis que estou convosco todos os dias. Cristo está adormecido na carne, esperando despertar através do novo nascimento. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 22, capítulo 37 ao 40. Preste atenção, meu querido amigo. Disso depende a sua vida, de discernir esta graça de Cristo. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e ao próximo é uma única coisa. Se você estiver amando o seu próximo, você está amando a Deus. Se você amar a Deus, automaticamente você estará amando o seu próximo. Como Moisés mandava matar o próximo, sim, como ele poderia ser amigo de Cristo? Ah, mas ele estava mandando matar apenas os pecadores. Todos nós somos pecadores, não há um único justo sequer. Por isso que pela lei ninguém será justificado. Então, neste caso, Moisés amaldiçoou a Cristo, mandando persegui-lo. Você não consegue compreender o que eu estou afirmando? Veja o que consta no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Porque nós somos exatamente o Cristo dormindo na carne. Como ele poderia negar-se a si mesmo? Se Moisés mandou perseguir e matar todos os pecadores, automaticamente ele estava mandando perseguir a Cristo. É exatamente por isso que Saulo de Tarso estava perseguindo a Cristo, obedecendo às leis de Moisés, estava contrariando a graça do Criador. Sim,
Moisés se levantou como um ditador. Ninguém poderia ir além do que ele havia afirmado, do que era certo ou errado. Todo mundo ficou refém desta lei humana. Não é lei divina. A lei divina se chama graça de Cristo. Nada tem a ver com leis de mandamento carnal. Você ainda não compreendeu? Então, para encerrar, livro de Atos, capítulo 9, versículo 5. E ele disse: quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora te pergunto, Saulo de Tarso estava perseguindo a Jesus? Não. Jesus já havia sido crucificado, não estava mais sobre essa face da terra. Mas diz aqui: eu sou a Jesus quem tu persegues. Ah, por acaso Saulo de Tarso estava perseguindo o Espírito de Cristo? Não, isso seria impossível. Então, exatamente quem Saulo de Tarso estava perseguindo? Simples, os seguidores de Jesus. E quando ele estava perseguindo os seguidores de Jesus, automaticamente ele estava perseguindo a Cristo, porque Cristo se encontra dentro de cada um de nós. Cada um que se levantava para fazer a vontade de Deus era perseguido pelos filhos da carne. Quando digo pelos filhos da carne, estou falando pela justiça do homem, porque exatamente esta lei de Moisés é que estava perseguindo os que estavam debaixo da graça de Cristo. Está dado o recado. Analise e reflita. Disso depende a sua vida, de conseguir discernir esses assuntos do Espírito, meu querido e abençoado amigo.